Boa tarde, bem-vindos. Mais uma live de sábado. Hoje, mais feliz do que, sei lá, não sei nem como expressar a minha felicidade hoje, porque o meu convidado é uma pessoa muito querida. Queria dar boas-vindas a quem está entrando agora: Daniel, Leto. Muito feliz que vocês estão aí, Cleo. Obrigada pela participação e por me prestigiarem sempre aqui na live. Queria agradecer também as pessoas que compartilharam, que fizeram questão de divulgar a live. Cleo é uma das pessoas que sempre compartilha. Flávio já entrou. Flávio é o meu convidado. Flávio Carpes é um mestre da locução. E hoje a gente vai bater um papo, dividir com vocês experiências sobre a profissão dele de locutor, como a minha também de locutora. Eu formei no Senac junto com o Flávio. O Flávio foi um dos meus professores. E hoje é com grande honra que eu apresento o Flávio Carpes para vocês, para a gente bater esse papo sobre voz. Dar boas-vindas também à minha mãe, que acabou de entrar. Mamãe, um beijo. E vou começar aqui já a chamar Flávio, para a gente não perder tempo. Batel, direto de Israel, amiga, my friend, miss you. Alô, Flavinho, boa seja tarde. muito bem-vindo. Que alegria Tudo você bom, aqui. Eu Roberta? estou muito feliz e orgulhosa de ter essa oportunidade de apresentar você a todos os meus amigos, a todas as pessoas que têm visto a live. Tem gente até de Israel, minha amiga Batel tá mandando oi de Israel, tá vendo? Bacana, que legal isso. Muito Muito obrigada, muito obrigado. feliz. Muito obrigado pelo convite. Feliz fico eu, muito honrado. Eu não sou um rato de live, não sou, né? Até já te falei isso uma vez, né? Mas quando o convite é especial, eu aceito. Né? Eu tenho muito Oh, prazer em falar da nossa profissão, né? Do nosso instrumento de trabalho, que é a voz. Então é um prazer enorme estar aqui com você, com seus convidados, com os nossos convidados, com todos que nos nossos assistem. convidados. Falar em convidado, Milton já entrou, nosso convidado super Grande Milton especial. Júnior, Seu grande grande amigo, Milton meu Júnior. grande amigo. É verdade, grande amigo, Essa grande live é uma live colega, de amigos, né? sócio, né? Sócio, Nós temos um empreendimento chamado Arte da Palavra, né? sim. Popularmente conhecido como ARPA, né? Ah, Que a gente onde nós ministramos cursos eram presenciais, né? Neste momento não podem ser, estão sendo reformulados, né? Para cursos online, etc. Mas temos cursos diversos, né? Audiodescrição, oficina de audiolivros, narração de audiolivros, que é uma das coisas que eu mais tenho feito nos últimos 5 anos. Né? Eu já narrei mais de 50 livros nos últimos 5 anos. uau. E e a arte da palavra é uma. Na verdade, a arte da palavra não é um local, a arte da palavra é uma ideia, né? Uma concepção. E nós concebemos, né, a arte da palavra juntos, e durante um ano, praticamente um ano e pouco, teve muito sucesso. Lamentavelmente, tivemos que abandonar o esquema Pandemia. presencial. Estamos reformulando. Muito, muito em breve voltaremos online, né? Pelo menos não se sabe até Online. quando, mas fomos obrigados a nos reinventar. E o bom é isso, que a gente tem a possibilidade de se reinventar, que é o que a gente está Isso, fazendo agora também. Essa live é uma reinvenção minha para poder contribuir de alguma maneira para amenizar a situação de todo mundo que está ansioso, angustiado. Então, as lives são para trazer profissionais maravilhosos como você, para trazer um pouco de informação, um pouco de alegria, um bate-papo descontraído e conhecimento. E, querendo ou não, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o poder da voz, o poder da gente conhecer a nossa voz, ter esse autoconhecimento. E só para apresentar as pessoas que estão entrando, eu já vi que tem muita gente querida que entrou, Sula entrou, Milton também já deixou uma mensagem aqui, deixa eu dar até uma olhadinha na mensagem Jucaçu, dele. minha grande amiga querida, Jucaçu, grande Tinta cantora, Suja, pianista, tá vendo? sensacional. Uma amiga de Milton muitos botou, anos, uma querida. vim assistir o melhor, deixa eu ver aqui, o melhor professor de locução do Brasil, dono da rádio com a melhor programação do planeta. A gente, para quem não conhece, Flávio, tem uma rádio chamada Brasileiríssima.
pela internet. radiobrasileiríssima.com.br, é verdade. Ninguém resiste à música brasileira. Esse é o Ninguém nosso slogan. resiste. Com certeza. E eu fico, assim, muito feliz da gente poder dividir não só o seu conhecimento como locutor, como também suas outras facetas, né? Você faz essa rádio, a Brasileiríssima, você também é Isso, mestre de cerimônias de vários eventos, verdade. dubla Sim, voice-over, que chama, Flávia, voice-over, né? isso. Na narração, né, a gente chama de voice-over. O voice-over, quando eles chamam, é você colocar a voz sobre a voz do personagem original, né, seja o narrador, seja um personagem. Mas aqui no Brasil a gente chama mais de dublagem ou de narração, né? Mas é um Narração. voice-over, todos dois são voice-over, né? Eu Fiz vi muita... que desde 2007 você já faz trabalhos com a Discovery, a National Geographic, né? National Geographic, é Vários verdade, é. canais Tem muita coisa que narram passando, de vez em quando a gente vê, documentários. olha que legal, é. Eu já te ouvi várias vezes vendo, eu Pois falei, é, as pessoas, de vez em quando eu recebo uma mensagem assim de um ex-aluno ou de tô te uma ouvindo. ex-aluna, de um amigo, né? Tô te ouvindo aqui. Eu um dia entrei no elevador aqui e aí a minha vizinha do 10º andar, eu acho, eu acordei ouvindo a sua voz. Falei, pô, eu estava falando tão alto assim. Ela falou, não, na televisão. Eu falei, tá. Eu sabia que era você. Eu falei, pô, que legal, cara. É muito bacana isso. E isso aí, é aí que a gente entra exatamente nessa questão, que é o tema da nossa conversa, do Da nosso nossa bate-papo de hoje, live. que é o que? A identidade da voz. Porque Identidade. a voz em off, né, ela tem que ser uma marca, ela tem que ter uma identidade, e é muito própria, né, de cada um de nós. É muito interessante, porque a gente fala assim, locutor é tudo igual. Na verdade, até para Não, ouvidos menos atentos, pode passar como sendo. Mas não é. Se você conhece não. uma De jeito pessoa, nenhum. há É. diversas situações, e aí é que a gente fala, né, que a voz é o cartão, eu estou até antecipando aqui muitas das tuas perguntas, mas não tem problema. Mas Não, eu gosto. é um mero introito, né? É, quando a gente fala que a voz é um cartão de visita, é exatamente por eu um dia estava numa reunião de condomínio aqui no meu prédio, e aí tinham duas moças da administradora. E aí teve uma hora que eu falei alguma coisa, não sei o que, ela falou assim, você é locutor? Eu falei, sou. Aí ficou assim uma estranheza nela. Logo vi. Por quê? Por quê? Tinha outras pessoas lá com vozes bonitas, vozes. Mas por que ela falou isso para mim? Porque a maneira como você coloca a sua voz, a maneira como você, talvez até a maneira como você se coloque, né? A maneira como você articula, a maneira como você respira corretamente. Né? E a voz é isso, é o cartão de visita. Né? Eu, às vezes tenho até vontade, gostaria, nunca fiz. Nunca fiz, ainda vou fazer. Na aula inaugural do curso de locução, entrar em sala de aula com uma voz diferente da minha, né? Sei lá, ou gaguejando, ou meio fanho, ou alguma coisa assim, para E perceber a depois trocar a estranheza, chave. isso, para perceber a estranheza que isso vai causar nas pessoas, né? Aquele olhar de, gente, esse é Ele o é o professor de professor. locução? Como assim? Né? Então, é a mesma coisa você entrar na academia e ter um personal trainer ser um cara gordo, né, barrigudo. Né? Você vai falar, gente, como é que esse cara vai me dizer o que eu tenho que fazer, né, para ficar bem trabalhado? E é o primeiro contato que você tem normalmente com o outro é através da sua voz. A voz vai Exatamente. transmitir a sua emoção, a voz vai transmitir a sua segurança, a sua timidez, tudo é percebido na voz. Essa questão É das verdade. emoções ficam muito evidentes. Se a gente quer também fazer com que o outro perceba melhor a nossa pessoa, a gente tem atitudes. Ajude aqui o pessoal que está acompanhando a live. O que você daria de dicas? Ó, até entrou um amigo da gente, ó, Fábio de Martino, que vocês deram Olha, até Fabrício de uma Martino, entrevista para eles no Fabrício canal de dele do Martino, YouTube. grande Fabrício. Fabrício foi a única live que eu fiz até agora, de que eu Tá participei até vendo? agora, junto com o Milton. Né? Foi muito legal, foram 2 horas de live, meu São Deus do 2 horas céu. de A gente live. fala assim, 2 horas, mas passou Passou como se fosse voando.
20 minutos, né? Foi muito bacana. Fabrício foi aluno da gente também, é um ótimo apresentador, assim como você, né? E a condução Sim, foi muito bacana, muito legal da live. Mas aí você estava falando, né? O cuidado que a gente deve ter com a voz é de é o medo no primeiro momento que disso. você encontra com a pessoa, o que é que você deve se preocupar na hora de falar? Porque todas as profissões demandam esse controle da voz. O que é que você Isso. sugere que a pessoa se perceba nesse momento? É ter controle. Você há pouco falou que a voz é o retrato da emoção, né? Se você está nervoso, né? Por exemplo, nós temos uma aluna atualmente, quer dizer, nesse momento as aulas no Senac estão paradas, mas nós temos uma aluna que ela, outro dia, durante a pandemia, ela entrou num curso online e tudo, e semanalmente tem trabalhos, tem desafios e tal. E ela foi eleita a melhor gravação da semana. E aí ela mandou um áudio para mim e para o Milton, e aí ela falou, desculpa, eu estou ofegante, eu estou ofegante porque eu tava cuidando do meu filho aqui e tal. Aí o Milton disse para ela, desculpe, o Milton disse para ela, você não está ofegante por isso. Você está ofegante porque você está passando uma conquista sua para nós, né? Então você está emocionada com isso. Então a emoção é muito difícil você conter os reflexos de qualquer tipo de emoção na voz. Se você, durante um momento na rua, você está sendo assaltado, talvez você não consiga nem falar, talvez você Nem abra a falo. boca e a voz não saia, né? É o que eu falo, a técnica, você domina a técnica do falar quando você está no controle da sua emoção. Quando você perde o controle da sua emoção, e aí pode ser uma situação de medo, uma situação de grande alegria, seu time fez um gol que vai valer o campeonato, né? Você vai gritar gol e vai ficar rouco. Mas você não é locutor, você não tem técnica para projetar a voz. Quando eu estou muito feliz, eu não consigo projetar a voz com técnica, né? Eu vou gritar mesmo, né? E aí você vai machucar a garganta, você vai ferir a sua voz ali temporariamente. Quando você se exalta numa discussão, numa situação de grande perigo, você muitas vezes fica sem qualquer tipo de saliva na boca, muito nervosismo. Eu me lembro um evento que eu apresentei, que ele... Eu sou virginiano, eu gosto de ter as coisas todas sob controle, né? Então, Organizadinho. organizadinho, eu gosto de saber onde eu estou pisando. Então, eu cheguei para o evento e eu encontrei coisas completamente diferentes do que eu imaginava. Eu solucionei todas essas coisas antes do evento, mas aquilo gerou uma tensão em mim, né, que na hora que eu falei boa noite, a minha boca não tinha uma gota de saliva, parecia um deserto, né? Parecia que tinha Sim. areia. Já aconteceu Mas, isso comigo. não é? Claro, com quem não aconteceu isso, né? Mas o que que acontece? Quando você tem a experiência, e aí equivale a experiência, mas para ter experiência você tem que passar por essas situações, às vezes mais de uma vez, para aprender a dominar isso. Eu falei boa noite, e aí alguma coisa se apossou de mim, e pronto. Aí foi tranquilo, entendeu? Pronto, ficou tranquilo, passei a dominar a situação. Eu até gostaria de assistir, é muito interessante, né? Porque quando você tem uma oportunidade, digamos, de assistir a um vídeo depois da sua apresentação, você pode ter um feedback, né? Ou fazer um auto-feedback, né? Uma autoavaliação de como foi seu desempenho. Eu gostaria, por exemplo, de ter assistido a essa apresentação, porque ela foi completamente diferente de tudo que eu já tinha feito até então. Eu gostaria de saber do meu desempenho, mas eu mantive a emoção sob controle o tempo todo. A partir de um determinado momento eu já estava super tranquilo, né? Então isso não, certamente, talvez tenha transparecido na minha voz só no boa noite. Depois do boa noite, não mais. Meu. Então, vamos lá, né? A sua pergunta, o que que você aconselha? Primeira coisa, respirar. Respirar é fantástico para tudo na vida. Respirar é o grande segredo da vida. É o grande segredo da vida. Eu tenho um neto de 3 anos e meio
e ele pega um copo d'água e vai beber água, e ele bebe sofregamente, né? Calma, respira. E aí ele para, aí ele bebe mais, sabe? Para tudo, é para beber água, é para você, para tudo, para você relaxar, para você estar se sentindo bem, para você estar em paz consigo mesmo, estar no controle das suas emoções. Primeira coisa, respirar, né? Porque quando você está tenso, sua respiração vem aqui para cima, né? E não é o lugar correto da respiração. Para quem não sabe, né, que possa estar assistindo aqui a live, a respiração é diafragmática, ela é aqui embaixo, como se fosse uma sanfona, né? A Essa gente sentir a respiração costela levantar e abaixar. levantar, Essa é a dica, exatamente. né, Essa Bruno? respiração te dá muito mais capacidade de armazenamento de ar, né? E por conseguinte dá para você usar muito mais tempo, administrar melhor a sua respiração, isso é importante. Então, a primeira coisa é o que se aprende na oratória, a base. Firme os dois pés no chão, firme os dois pés no chão, respire e traga dentro de si, no momento de um encontro que seja decisivo para um emprego, para uma oportunidade, até mesmo para um relacionamento que seja, né? Firme os Me dois deixa pés no muito chão, nervoso. não é? É, e tenha certeza de que você pode estar naquela situação, você pode querer, você pode desejar aquela situação, aquela oportunidade que você está em busca dela. Então, isso é fundamental para você ter calma, é estar seguro, é falar com calma. Normalmente as pessoas se atropelam as ideias, organizar as ideias é fundamental, porque não adianta só você cuidar da fala, se o que vai sair do cérebro, passar pelo filtro e sair pela boca, né, Não está tiver pronto. desordenado, tiver desorganizado. Então, as ideias, isso tudo a gente aprende nos cursos de oratória. Eu também aprendi com o meu mestre Milton na oratória, Milton Júnior, que ainda deve estar aí nos assistindo. Ah, É, com certeza. então, eu também, né, aprendi com ele nas aulas de oratória isso. Eu já apresentava eventos durante muito tempo e tal, mas assim, tomar consciência disso é uma coisa muito importante. Na medida que a gente tome consciência, a gente consegue produzir melhor, se organizar melhor. Então, a primeira coisa é ter calma. Calma, segurança, organizar o seu discurso, saber o que você quer daquela oportunidade e trabalhar bem essa oportunidade, dizendo as coisas certas na hora certa, organizar o seu discurso. E o que Isso é você falou fundamental. antes também, né? Se preparar. Porque não adianta Isso, também você ter essa consciência de respirar, de tudo, se você não está preparado para aquela situação. não Então, é está se preparado. preparar tanto para um emprego ou para uma situação que você não é acostumado a participar. Então, estar ciente do que você vai falar, para não pagar mico, como É dizem, verdade, né? é verdade. Porque E não daí é, adianta você ter essa segurança e não saber o que fazer, e né? daí é que vem, talvez, muitas vezes, a parte mais difícil, que é o improviso. Um Que é quando improviso. você é apanhado de surpresa em uma determinada situação e, e é obrigado a fazer, a desempenhar sem ter se preparado. Então, o se preparar é todo dia. O se preparar Do é toda dia. hora. É puxar uma conversa com o moço na padaria, é puxar um papo com uma pessoa que está passando na rua, para você já estabelecer essa relação e essa facilidade de se comunicar. Isso, a facilidade de se comunicar. Mas, digamos, você está numa reunião, né? Você trabalha numa empresa, está lá o seu diretor, você está numa reunião, e a pessoa que vai apresentar um determinado projeto, do qual você faz parte, não chega. Aí o seu diretor vira e fala assim: bom, o Sérgio não chegou, Flávio, apresenta para a gente o projeto, por favor, né? Já que o Sérgio não chegou, não vai poder vir. E aí? Porque se você estiver preparado, um texto decorado, vamos chamar assim, né? É mais fácil. Mas é a É hora do mais fácil. improviso. Então, a hora do improviso é a hora de você ir buscar nos seus. Aí tudo é Para fundamental. sua cachola, Na sua tudo que cachola, no você seu. vem estudando com o tempo. Tudo, exatamente. E organizar também para apresentar. Às vezes, fazer uma introdução
que aparentemente não seria necessária, te dá tempo para organizar dentro da cabeça o que você vai falar ou como você vai apresentar aquilo. São recursos que você usa. Isso se usa muito em rádio. Rádio hoje trabalha com computador, né, com os programas todos computadorizados e tal, tudo muito mais fácil. Quando eu comecei no rádio, eram equipamentos que muitas vezes falhavam no meio do caminho. Então, às vezes, você colocava uma vinheta, disparava, ela não entrava. Aí você era obrigado a buscar outra vinheta, mas nesse meio tempo, rádio não pode ficar um buraco de 1 segundo, 2 segundos, que a pessoa muda. Aquele Falar silêncio. em rádio, acabou de entrar um grande amigo meu, Everton Matos. Ele é um grande locutor da Bahia. E aí, Seja falando em bem-vindo. rádio, ele está Que ouvindo aí sua legal, dica agora. que Anos de bacana, experiência ele tem, é um artista completo como você. que legal, que bacana. Seja bem-vindo, Everton. Então, muitas vezes você é obrigado a improvisar alguma coisa. Aí você tem uma pauta de promoção, aí você dá uma requentada naquela promoção. Lembrando a você que nessa hora, enquanto isso, você está falando e você está fazendo o que você tem que fazer, providenciando, né, uma nova vinheta, uma música, ou enfim, para superar. Então, muitas vezes o ouvinte, aquele erro, aquela falha Nem técnica, um erro percebe. humano, não chega para o ouvinte, né? Ele nem sabe o que se passa dentro de um estúdio de rádio. Então é muito interessante a coisa do improviso. É a presença de espírito, é a habilidade, é a competência, né? Não pode ficar, não pode dar branco, né? Se dá aquele branco, parou, né? Aí fica muito complicado, Falar em né? rádio, gente, Flávio, ele é bem experiente em rádio. Inclusive, ele passou cerca de 12 anos na Rádio Globo FM e É 7 anos verdade. na Rádio MPB FM. Então, Isso. essas experiências e essas vivências em rádio, teve alguma que te marcou assim, Flávio, que você pode dizer assim, para quem está ouvindo, o que foi que a sua voz transmitiu para algum ouvinte? Ele te deu um feedback ou que ajudou? Tem algum caso assim que você pudesse lembrar rapidinho para contar pra Tem, gente? tem. Tem até mais de uma. Tem até mais de um Tem, com caso. Tem coisas. Porque é muito tempo, né? Aí tem muitas situações. É, eu já recebi telefonemas de um ouvinte, um telefonema de um ouvinte. Eu tinha ficado um tempo fora de rádio, quase um ano fora de rádio. Quando eu voltei para a MPB, aí tocou o telefone do estúdio, eu atendi. Ah, Flávio, boa tarde, tal. Aqui é Ronaldo. Pois não, eu sou seu ouvinte há muitos anos, ouvia você Vovó. desde os tempos da Globo FM e tal, acompanhava você na Globo FM, e de repente você sumiu. Poxa, e eu fiquei assim, caramba, fiquei procurando você pelas rádios. E aí e trabalhando em rádio adulta, né, porque numa rádio popular, onde você faz uma comunicação muito mais próxima do ouvinte, isso é natural que a pessoa procure, né? Para onde foi o fulano? Mas numa rádio adulta, onde a proximidade com o ouvinte é muito menor, isso é surpreendente. E ele falou, cara, eu só queria dizer que, poxa, fiquei feliz que eu te encontrei aí na MPB e tal. Parabéns, você está de volta. E, pô, porque eu adoro ouvir você, isso me deixa muito bem acompanhado, eu gosto do seu tom, me acalma. Olha que legal isso. Então, a gente não tem ideia. Tem coisas muito loucas da coisa da identidade e do que você passa para o ouvinte. E passa, você não está falando diretamente com ele, né, na primeira pessoa, mas você está falando com o ouvinte. Uma outra coisa interessantíssima foi em 2006. Eu tinha saído da Globo FM em 1999. Em 2006, eu fui apresentar um evento no Teatro João Caetano, aqui no Rio de Janeiro, um evento do IBGE, aniversário do IBGE. Então era um evento enorme e tal, não sei o quê. Aí quando chegou um determinado momento, eu fui até convidado por uma aluna, na época, que ela ia apresentar o evento, como era um evento muito grande, pediram se ela teria uma pessoa para apresentar com ela também, fazer um casal, né, e tal. E aí ela me chamou e apresentamos juntos. E o que é muito bacana, né? Essa coisa dos alunos procurarem a gente para trabalho, né? Vira uma grande rede, né, de colaboração, Sim, enfim. E aí amizade. nós chamamos o coral do IBGE ao palco para cantar parabéns, entrou um bolo enorme e tal, e nós descemos do palco. Quando terminou o parabéns, que nós voltamos para o palco, uma moça que estava no coral
o coral tinha se afastado um pouco assim, né? Tinha um bolo, estava mais em evidência o bolo. Aí ela puxou meu paletó, falou assim, você é o Flávio Carpes da Globo FM, não é? Falei, sou. Ah, eu reconheci a sua voz. Em evento, você não fala Oh, o nome. Você não fala o seu nome no evento. Você não chega e fala, é, bom dia, uma vai começar o presença, um evento. lugar. Você não fala o seu nome. E Né? É uma coisa mais anônima. Né? Óbvio, você está lá presencialmente. Ela, e não tinha, não tem questão de foto, não tinha nada disso. Não foi um reconhecimento facial. Foi um reconhecimento da voz. 1999 para 2006. Repara como a identidade, e é isso disso que a gente fala, a identidade vocal é muito importante. Porque a qualquer muito. momento, em qualquer situação em Você que é lembrado. você é lembrado, você se apresente, você grave alguma coisa, a pessoa fala, ah, olha, é o fulano, é o Flávio. Eu escuto meus colegas em dublagem, em narração. Ah, olha o fulano, olha o Beltrano e tal. Então, isso é muito legal, mas isso é fruto de uma marca vocal, da criação de uma marca vocal, de uma identidade vocal. E a gente fala, né, o trabalho do locutor de rádio, que é em off, né, ele é muito anônimo, porque não aparece o rosto, mas a voz é muito forte, porque como é só áudio, a voz ela preenche tudo nesse aspecto. A identificação daquela pessoa que fala com você todo dia, olá, boa tarde, sou Flávio Carpes, agora 3 horas no Rio, estamos juntos até às 7 da noite e tal. Essa companhia, ela só se dá, né, esse calor, né, essa coisa calorosa, só se dá através da voz. Então, ela é Voz. muito mais intensa, ela é uma marca muito mais intensa, porque ela não se dissipa em áudio e vídeo. E essa questão que você fala da identidade, quanto melhor você conhecer a sua voz, o uso dela vai ser aperfeiçoado, você vai Sem dúvida. prestar atenção nos detalhes, se você está ofegante, se você está falando com uma voz mais aguda, que é uma voz que irrite. Então você se preocupa em não falar muito baixo, também sussurrando, porque a pessoa não te ouve direito. Então, se há esse autoconhecimento, que é o que você falou, como conhecer a voz, o autoconhecimento, te valorize e valorize a sua voz, porque você vai Sem saber dúvida. como atingir melhor o ouvinte, não só de rádio, como também em qualquer situação. Eu tenho muitos palestrantes que eu ouço que eu fico encantada, que eu falo, meu Deus do céu, eu ficaria horas aqui ouvindo. Tem o Pedro Vaz, que ele fala de neurociência também, tem a professora Lucelena Galvão, que fala de filosofia. Então, são pessoas que eu poderia ficar horas ouvindo por ter um controle, por ter um ritmo adequado, o tom, a entonação. Essas variações da entonação, do tom, do volume, essas dicas você poderia sugerir a melhor maneira, como a pessoa treinar para ter esse controle e esse autoconhecimento. Num E queria trabalho também dar profissional, boas-vindas às pessoas que estão entrando, que entraram enquanto estava rolando a live. Sejam deixa eu colocar bem-vindos. o Se óculos. quiserem chamar mais gente, clica no aviãozinho, gente. Só clicar avisando aí que tá rolando essa live linda, falando sobre o poder da voz, como a gente impactar as pessoas, impactar no trabalho, ter sucesso com meu querido amigo Flávio Carpes, que é mestre de locução e mestre da voz. Então, vamos aprender um pouquinho. Pois é, então, respondendo a tua pergunta, o conhecimento da voz, o autoconhecimento, é muito importante. Mas, como eu falei, não só da voz, das suas emoções. Então, no momento que você percebe, né, se você tem uma voz, por exemplo, eu já tive alunas, né, e eu falo das mulheres, Isso. principalmente, porque a voz aguda, muitas vezes a voz muito aguda, é uma Quem voz não que a gente sabe o que é chama. aguda, ajude a gente. Quem não sabe o que é aguda, fale aí o que é uma voz aguda, porque muita gente pode não saber o que é uma voz É aguda. uma voz assim, ó. Ah, olha só! Sabe? É uma voz assim. Não faz isso! Né? Então, E essa chega a dar uma pessoa, dorzinha no ouvido. né, parece uma agulha de tricô entrando no ouvido, né? Então, essa pessoa deve dosar, suavizar a voz, né? Se a Isso. pessoa falar assim, né? Ah, eu cheguei aqui. Ela pode falar assim, de uma maneira mais doce, mais suave. Né? Estou tentando aqui usar um agudo estranho aqui na minha voz, né? Muito estranho. Mas É difícil você com essa voz grave.
Esse é a... Aqui falando, aqui, eu já me lembrei de umas 2 ou 3 ex-alunas, né, que sabiam de como as vozes, suas respectivas vozes eram agudas. Uma delas, inclusive, apresentava eventos, assim, casamentos, 15 anos, ela fazia muitos trabalhos assim. Eu acho que ela não foi da tua turma, não. Mas e ela é uma pessoa de muito sucesso nessa área. E assim, ela tinha uma propaganda que a gente gravava que tinha um texto, no meio do texto falava assim, aguarde. E ela fala, aguarde! E aí, quando a gente ouviu a gravação dela, ela, meu Deus, isso ficou horrível. Procurar uma fono. Uma Porque fono. a fono vai mudar minha voz? Não. Ela vai ensinar você a usar a sua voz mais adequadamente. A, na locução, você pode aprender isso num curso de locução? Pode. Mas para casos extremos, é importante que seja uma fono, que é uma técnica, né? Uma pessoa técnica, preparadora vocal, né? Uma pessoa que cuide dessa parte vocal mesmo, que tem essas E não só técnicas a de parte, e tem exercício. a parte fisiológica também que eles conhecem para poder Exatamente. trabalhar melhor a questão. Exatamente. Então, esses cuidados a gente deve ter. A gente deve se colocar na posição do ouvinte. Um bom exercício, por exemplo, é você gravar vídeos. Se você Gravar. tem gravar e depois se assistir. Isso é muito legal, porque você troca de posição. Né? No ato da gravação você é o emissor e no ato de assistir você é o receptor. E aí você vai se incomodar com algumas coisas que às vezes você até pode ser exagerado com você, né, se cobrar muito, mas de modo geral você vai ter uma percepção melhor quando você se assiste. E, cara, eu inclino minha cabeça, toda hora eu mexo no cabelo, toda hora eu coço o nariz. Isso. Então, essas coisas que a gente pode tirar, que não são somente, você agora mexeu no cabelo, só porque eu falei do cabelo, que não são somente a questão da voz. Às vezes é um ruído na comunicação. Eu um dia estava E que conversando com um você só corretor, percebe se observando. eu um dia estava conversando com um corretor de imóveis, um cara muito simpático, uma voz até bonita, a voz dele, a gente observa muito, né? E ele tinha uma projeção de língua. A língua dele, toda vez que ele falava Ai, um S ou um C, a ponta da língua dele era uma ponta muito fina, muito esquisita, e ela aparecia aqui fora, assim, assim. Mas não era só assim, era assim. Então aquela língua vinha que chega um momento que você está só olhando a língua da não pessoa, você não está presta mais mais prestando. atenção. Isso É. é um ruído na comunicação. O cara que pretende vender alguma coisa para você e que tem né, uma questão dessa, ele precisa tentar resolver isso. Não é nem questão de vaidade, não, é para melhorar a comunicação dele, para não tirar o foco daquilo que ele está dizendo, né? Para uma coisa estranha que aparece toda hora na boca, né? É muito, muito esquisito isso. São coisas corriqueiras, né? Que as pessoas têm, aquela coisa de falar assim, né? Fica um negócio, daqui a pouco você está só olhando a boca. Aí o cara fala, não é? Você fala, você não estava nem ouvindo mais. Tá Então, ouvindo. são ruídos na comunicação. Né? Por exemplo, se você não controla as suas emoções, é legal fazer um trabalho para você se estruturar emocionalmente, Uma um, meditação. meditação, meditação, você vai É falar de respiração. respiração. A É. respiração está em tudo. Você falou, né, de Teatro. palestrantes, teatro, palestrantes, né, que você adora ouvir, que ficaria horas ouvindo. E tem o contrário também. Em eventos, eu já apresentei muitos eventos que tinham palestras o dia inteiro, e aí você olha um determinado assunto e fala, poxa, esse assunto vai ser bem interessante, que legal. Aí chega uma pessoa lá na frente para falar aquele assunto, né? Você fala, cara, que legal isso. É um professor, doutor, aí chega o cara, bom dia. Ah, Uma voz aí, monótona. monótona, sem entusiasmo nenhum. Passar o entusiasmo, a paixão, né, naquilo que você está apresentando, a paixão por aquilo que você está apresentando, o entendimento, o envolvimento com aquilo é fundamental para você
para que o outro compre. Se você não compra, aparentemente, a sua ideia, ninguém vai comprar a sua ideia. Eu não estou falando de pura venda, não estou falando comercialmente. Estou falando realmente de comprar no sentido de se envolver, se apaixonar por uma ideia. O envolvimento com uma ideia, crer numa ideia efetivamente, faz com que você consiga passar muito melhor isso. Então, aí passa naquilo que você falou, se preparar bem, estar mais envolvido, ter o conhecimento efetivo daquilo que você vai apresentar. Né? Pode ser até você mesmo. Quem pode vender melhor você do que você mesmo? Ninguém. 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 Né? Agora, é ter o equilíbrio, é saber o que dizer, não ser um sem noção, né? Não vender o que não tem para entregar. Então, tudo isso passa na comunicação. Né? Aquela coisa do... e a voz, a calma, deixar o outro falar, né? Não atropelar. Isso é muito importante. Aqui na live também, né, Roberto? Tem até uma observação aqui que eu estava olhando, que eu tinha anotado para conversar com você aqui na live, é essa questão de outras profissões que precisam também dessa questão do cuidado, de como você falar bem, de como atingir pessoas como líderes, pessoas de vendas. A gente vê que tem muitas pessoas aqui que não são do meio da comunicação, mas precisa de comunicação para trabalhar. Então, vou até citar o nome dele para não ser, né? É bom citar os autores. O nome dele é Paulo Silveira, ele também é um conferencista, palestrante, e ele fala que se seu tom de voz pode diminuir as emoções negativas de outras pessoas, ela também pode aumentar as positivas. Aumentar, então, exatamente, as positivas. Se você está numa situação que está gerando um estresse, então você já muda o seu tom de voz, a forma como você está falando, porque isso automaticamente a pessoa te imita. Então é outra questão boa para se utilizar na questão da voz. É uma correspondência na comunicação. Se você começa a aumentar o seu tom, a ficar muito assertivo, muito incisivo, o outro do outro lado se sente também naquela correspondência de ser incisivo, de ser mais agressivo. Isso é uma coisa que você tem razão. Muitas vezes você imprime o ritmo da conversa. Né? Se você mantiver a calma, né? Se você usar tons mais leves, palavras. E aí, na comunicação, é tudo. É tudo. É o gestual, sim, é o facial. Né? Muitas vezes, um sorriso pode ser positivo ou negativo. De repente, você dá um sorriso e o cara acha assim, ele está debochando de mim? Ele está, né, ironizando. Então, estar envolvido com o que você está fazendo, né, e ser autêntico, ser verdadeiro. Né? Autenticidade. Tem grandes amigos aqui falando com a gente. Vamos conversar, que já está meio que do meio para o final a nossa live. Então, dá a oportunidade de todo mundo falar, de todo mundo comentar. Tem várias pessoas sinalizando, dando oizinho. Olha, o Daniel Coutinho está aqui, grande mestre. Abraço, Roberto. Acabou, de dar um oi aqui pra gente. Abraço, querido. A Regina Melo. Tem uma mensagem de Amigos Unidos, mandando aqui um abraço, voz e emoções, falando o que você mencionou, né, das vozes. Sim. A voz aguda, Cleo falou aqui, ótima para dublagem de desenho animado. Nós locutores temos essa faceta de ser versátil para mudar um pouco, para deixar um tom mais de desenho animado. Você já fez desenho animado, Flávio? Eu fiz um anime japonês chamado Kibao Clashers, que são batalhas de máquinas, coisas japonês, né? Batalhas de máquinas com lâminas e tal. E eu era o narrador das competições. Mas muito engraçado. Eu outro dia até revi o trabalho, um trecho do trabalho, e aí tem um momento que o meu personagem chora. E é muito engraçado, né? Eu gostei do que eu fiz. Hoje eu ainda olhei e gostei. Eu não tive, talvez por ter uma vivência muito grande já de locução, quando eu entrei na dublagem, já entrei muito velho na dublagem,
eu não consegui muitas oportunidades de dublar, né? Porque como é que funciona a dublagem, né? A dublagem você começa fazendo vozerio e pontas, né? Sim. Então você chega lá, tem uma hora para você aqui amanhã. Tá bom, você chega lá no estúdio e fala, aqui na página 2 você é o Homem 4. Aí, então você não tem nome, você não é um personagem, mas você é um componente, um figurante ali daquela cena, né? Agora você vai ser o soldado 15. Quem é o soldado 15? Aquele ali que grita, fechem os portões. Aí você fala, fechem os Aham. portões, né? Aquela coisa. Então, agora você é o médico 2. Aí é o cara que está no saguão do hospital. E o vozerio. O vozerio é muito interessante. O vozerio é um barato e é dificílimo de fazer. O Daniel, que está aqui, o Dan, né, o Daniel Coutinho, é um exímio dublador, ótimo dublador. E o Daniel não vai tá aí para não me deixar mentir. O vozerio é uma das coisas mais difíceis de fazer. O que é o vozerio? É aquele zoom, zoom, zoom que fica de fundo numa cena. Então, um saguão de um hospital, né, como eu exemplifiquei. Se você pegar o zoom, zoom, zoom original, o vozerio original, você vai ter o idioma original. Dá para ter uma percepção de palavras, muitas vezes, que até mesmo a musicalidade do idioma atrapalha ali, não vai ficar coerente com uma dublagem para português. Então, Verdade. você é obrigado a fazer aquela cena, o vozerio daquela cena, que são frases aleatórias, mas que tenham a ver com o ambiente da recepção de um hospital, que é completamente, o tom é completamente diferente se você estiver num bar, ou num restaurante, né, ou num aeroporto, ou num parque de diversões. E os assuntos também são diferentes. Então você fala frases soltas, né? Doutora, eu sou acompanhante do paciente do 304. Boa tarde. Pois não, o senhor deseja alguma coisa? Sabe, fica aquele vozerio todo. Eles não juntam vários locutores, não, nesse vozerio? Mas você, antigamente, entrava todo mundo no estúdio e fazia junto. Hoje em dia não, você faz o seu, aí um outro vai e faz o outro, e aí depois eles mixam tudo, eles juntam tudo, todas as vozes. Para As ficar aquele pessoas não. barulho. Isso, fica aquela coisa de fundo. E é uma coisa Mas difícil é de isso, a fazer. minha dúvida é, você fazia várias vozes para juntar em um vozerio só ou pegavam várias pessoas? Não, pegavam várias pessoas, mas Ah, você não. tá. Quando você faz o vozerio, você usa tons diferentes, né? Por exemplo, você Entendi. você está num restaurante, num bar, bem animado, o negócio. Aí você fala: "Rapaz, há quanto tempo eu não te vejo? Tudo bom?" Não, não é uma história, tá? É uma frase solta. É, Eu estava viajando semana passada e quando sim. cheguei não sei aonde, encontrei o fulano, né? Agora tem que ter muitos cuidados. E assim, 1 minuto de vozerio é muita coisa. 30 segundos já é muita coisa. Você tem que ter muito assunto e tem que cuidar para não falar se é dia, de tarde, boa noite. Não, não dá para falar essas coisas, porque muitas vezes na cena você não sabe se é de dia, se é de noite, se é, né, boa tarde, é uma cena solta para você. Então, mas aí como eu estava falando, eu não passei muito dessa fase das pontas e dos vozerios, mas talvez até por não ter, por estar muito dentro da locução e não tinha muito tempo para ficar plantando, porque dublagem exige plantio, né? Você tem que ir aos estúdios, você tem que fazer uma RP boa, né? E assim, acho que vai muito também da interpretação. O locutor, ele já é um pouco mais preso, um pouco mais. O que Boa Clashes que eu falei que eu fiz esse desenho animado, o Daniel também fez um personagem lá que ficava com um palitinho na boca lá o tempo todo, e um personagem meio invocado, combinou bem com a voz dele. Então, é muito bacana. Eu outro dia estava revendo, né, e estava vendo o Daniel também, a atuação do Daniel, muito bacana. É, mas E por falar nisso, da questão de você ter essa versatilidade na voz, tem exercícios que você pode fazer para melhorar e se ouvir, como você falou, se gravar, até sim, mesmo se você grava áudio em WhatsApp, ai, não quero gravar não, que minha voz fica horrível. Então, comece a prestar atenção onde você está achando que sua voz está esquisita, se você está falando baixo, se você está falando para dentro, se está falando meio assim, com a garganta, com o nariz. Então, prestar atenção nessas ferramentas que a gente tem hoje atualmente e melhorar.
para que tenha uma comunicação mais eficaz. Exatamente. Uma das coisas que eu faço, principalmente quando o áudio é um áudio um pouco mais sobre trabalho, alguma coisa assim, eu reescuto o meu áudio depois que eu gravo. Né? Primeiro para ver se eu conseguir passar a ideia exata do que eu estou querendo falar. Quando é uma coisa mais cerimoniosa, né? Quando é uma coisa descontraída, tudo bem. Mas a pessoa que fala, eu não gosto da minha voz, eu não gosto de gravar áudio porque eu não gosto, minha voz incomoda, grava e escuta. E percebe aonde, né? Em que ponto que incomoda. Né? O que incomoda, o que te incomoda na tua voz. Né? Então tenta minimizar isso, como eu falei, se a voz é muito aguda, se é muito metálica. Não, na verdade o que mais me incomoda é que eu falo e eu não consigo entender o que eu falo, porque eu atropelo. Então tem que falar com calma. Minha amiga acabou de escrever, eu falo atropelando, então que dica você daria para essa minha amiga aqui, que é Carol? Beijo, amiga, por você participar aqui da live. Fala Que às vezes devagar. a pessoa sabe que tá atropelando, a pessoa sabe que tá falando meio agudo ou baixo demais, então essas coisas têm que se ouvir, É prestar verdade. atenção. O se atropelar é muito importante falar mais devagar. Isso é um controle. Né? Falar muito rápido é fruto de ansiedade. Muitas vezes você quer falar rápido para terminar logo. Né? Ou porque você está com pressa, ou porque você está ansioso para terminar aquilo, ou porque você não gosta daquele momento, aquele momento te causa algum tipo de incômodo, de nervosismo. Então você quer acabar logo aquilo, aí começa a falar tudo atropelado, e aí as ideias não, você não consegue passar corretamente as ideias para o seu interlocutor. Né? Então é muito importante ter calma, falar mais devagar e exercitar isso. Pode, por exemplo, pegar o gravador de voz do seu telefone, né? Em vez de você gravar no WhatsApp, abre o gravador de voz do seu telefone e grava. Por exemplo, se você quer mandar um áudio para alguém, é um áudio que precisa ser mais cuidadoso, grava ali, escuta. De repente você pode até pegar aquele arquivo e mandar, mas é feio, né? Porque aí você está mandando um arquivo para a pessoa. Né? Mas vai treinando aquele áudio ali, né? E vai se escutando. Puxa, não ficou legal isso aqui, por quê? Porque eu no final fiz assim, ficou uau, ficou um negócio, né? Ficou um negócio meio esquisito. E quem trabalha com qualquer coisa, mas quem trabalha com voz, vira meio chato, né? Começa a observar todo mundo, começa a reparar todo mundo, né? Então, às vezes, é importante também a gente tirar um pouco o pé dessa coisa de ficar Cobrando muito. cobrando muito, né? É bacana trabalhar com a voz, é bacana ter uma boa comunicação, é fundamental. Você há pouco falou, às vezes o trabalho da pessoa não passa pela área de comunicação, mas aí, de repente, ela montou um projeto e ela precisa apresentar isso para a diretoria, para a gerência. Isso hoje é cada vez mais comum. Eu vejo meus filhos, por exemplo, né? Minha filha é designer, meu filho trabalha em hotel, em recepção de hotel, imagina, tem que falar o tempo todo, em outros idiomas. A comunicação é fundamental. A comunicação hoje é fundamental. Eu arriscaria até dizer que hoje a comunicação é a mola mestra, né, do sucesso nos trabalhos, né, na sua profissão. E um exemplo que a gente pode, até mais assim, engraçado, são as campanhas políticas. Você vê exemplos de políticos que são horríveis, que a gente dá Horríveis. risada, que não acredita que aquela pessoa está Horríveis. falando aquilo que vai convencer alguém. E tem outros que te prendem sua atenção e que faz até que você vote neles, É pelo verdade. poder da comunicação. É Então, verdade. você observar essas pessoas que têm o dom da comunicação, prestar atenção naquela pessoa que te agrada. O que agrada nessa voz? O que agrada nessa forma de se comunicar? Para justamente você ter referencial. E hoje tem Eu tenho você como preparador. referencial, Flavinho. Oh, puxa vida, muito obrigado. Não, é uma honra. Na verdade, isso é uma honra e é uma responsabilidade, né? Quer dizer, a gente precisa estar sempre em dia com a comunicação. Mas sem cuidados exagerados, né? Você vai comprar um picolé na esquina, você não precisa falar, boa tarde, amigo, tudo bem? Como está? Você poderia me vender um picolé? Eu gostaria de chocolate. Não precisa ser assim, né?
Então o cara vai terminar se apaixonando por você. Ou então vai falar, A voz é gente, uma. A que voz. cara pedante. Eu conheci um cara que era advogado e ele tinha mania de falar assim, tudo muito explicado. E ele chegava no botequim, isso era comum, e ele, em vez de perguntar, tem café? Ele perguntava, há café? Ah, café! Aí o balconista um dia olhou para ele e falou, o café. Ele falou, há café? Ele falou, o café. Né? Ele achou que não era do verbo haver, né? Achou que era o artigo, né? Então não era a café, é o café. Então, essa coisa de ser pedante é ruído na comunicação também. A comunicação Também. exageradamente É. cheia de filigranas e tudo mais também é ruim, né? Ela tem que ser Eu, às coloquial, ela tem vezes, que ser o mais direta possível. às vezes acho que eu tenho esse excesso de querer fazer tudo perfeitinho. Você até já me corrigiu em algumas locuções. Tente sentir mais as palavras, em vez de estar se preocupando com a perfeição de falar elas corretamente. Meu sobrinho fala isso para mim. Por que você fala desse jeito? Eu acho que eu me cobro muito essa questão da comunicação justamente para poder ter essa que marque, né, nas pessoas por eu ser Sim. comunicadora, então eu me cobro muito. A gente se cobra demais. É É, uma ela, responsabilidade. Eu estou aqui falando, o comunicar está muito associado à responsabilidade. sem Milton dúvida. acabou de dizer. É verdade, é isso aí. A comunicação, eu acho que a gente tem que prezar pela boa comunicação, né? Sem exageros, mas prezar por uma boa comunicação, um equilíbrio de tudo, da respiração, da boa articulação, da calma na hora de falar, da organização do discurso, né? Então, tudo isso de não se deixar tomar pela emoção, né? Pelo nervosismo ou pela tensão, né? Então, eu acho que a combinação desses fatores é fundamental. E se preparar bem. Tem preparadores, né? Outro dia eu estava vendo um ex-lutador de MMA, vou até citar o nome dele aqui, que é o Minotauro, Rodrigo Minotauro. Minotauro. É, Eu já entrevistei é, ele, tem até no meu site, viu, gente? Minotauro não, Minotouro. Eu entrevistei o irmão, o gêmeo. é o irmão, é o Rogério Minotouro e o Rodrigo Minotauro, né? E o Você entrevistou o Minotauro, Rodrigo. Você viu o Rodrigo, você está falando de Rodrigo. do Rodrigo Minotauro. É. O Minotauro ele estava sendo preparado porque ele é do Nordeste e ele tem uma fala assim muito aquela coisa tal, não, né? Tem aquele sotaque, aquela coisa. E aí ele foi muito bem preparado pelo, me fugiu o nome dele agora, o Guilherme Miziara. O Milton sabe o nome dele. Milton, se você sabe o nome Ajuda dele, aí. coloca aí depois, por favor. Acho que é Miziara, uma Quem coisa assim. chegou, Vivian, você chegou, seja bem-vinda. Mas quem não viu o início da live, eu vou salvar, viu? Milton tá dando a dica para Flávio. E Flávio também vai dar uma concluída que daqui a pouco a gente vai acabar. Faltam poucos minutos, mas vai ficar salvo. Quem quiser Oh, ver, oh. pode acessar o meu Instagram que vai estar disponível. Fale, Flavinho, Então, pois é, eu estou aqui olhando se o Milton colocou o nome dele, mas não importa. E aí ele foi. Eita, Miziara. Miziara, isso, Guilherme Miziara. E nós assistimos a uma palestra com o Guilherme Miziara, e realmente muito interessante, né, na parte de comunicação e tudo. E depois eu pude assistir a alguns documentários apresentados, não narrados em off, mas apresentados mesmo, até presencialmente mesmo, pelo Rodrigo Minotauro, e é fabuloso como ele melhorou. É impressionante. Agora, precisa também ter foco, porque o preparador ele não faz milagre, né? O Não preparador ele dá exercícios, ele faz a pessoa treinar, mas a pessoa precisa ter o quê? Disciplina, a pessoa precisa ter foco, né? Precisa ter vontade, determinação para corrigir e se autodisciplinar, porque vira uma coisa. Por exemplo, meu filho tinha uns 6, 7 anos de idade, um dia eu falei assim, 180. Ele falou, pai, não é 180, é 180. 180, 180. Aí eu, caramba. E a partir dali, que coisa interessante, né? Aí eu reparei que eu falava 180, não 180.
E a partir dali eu passei a... E olha que eu capricho na Vícios articulação. de linguagem. Isso de linguagem, exatamente. Como tem gente que fala São Paulo, não fala São Paulo, fala São Paulo, Porto Alegre. Junta o final da É, vogal com a quando do faz a início. elisão, come uma vogal, né? Porto Alegre. Ah, eu fui a Porto Alegre? Não é Porto Alegre, é Porto Alegre, né? Você pode falar todos os fonemas, né? É verdade. Então, esse cuidado, mas às vezes você precisa ser alertado por alguém ou se escutar. Então, gravar, se ouvir, gravar, se ver, porque a comunicação presencial, a, a expressão facial, a comunicação não verbal também é muito importante, muito importante. Muito Então, é o que eu digo, importante. é a combinação disso tudo. É a combinação disso tudo. Agora, a voz é muito importante nisso. A voz é muito importante. Ah, mas eu tenho uma voz feia, o que que eu faço? Não, cala a boca, não falo mais? Não, não é isso. É conhecer a voz, conhecer sua própria voz e buscar os timbres mais agradáveis, né? Os timbres mais, como você falou, se é uma voz muito aguda, que pode irritar, né? Tentar suavizar nesse momento, Amenizar o agudo. amenizar os agudos, né? É, Então, esse é o cuidado que a gente deve ter. e eu acho que a mensagem importante da nossa live, falando sobre como conhecer a voz e como dar um valor e dar força e poder à sua comunicação, é justamente isso: é você se preparar e estar sempre atento e conhecer a voz, perceber nas outras pessoas o que nas outras pessoas te encantam, Isso, de detalhes, e começar a praticar em você mesmo. E não ter essa coisa de ficar com medo de experimentar ou de treinar. isso, E uma isso. forma de treinar também é cantando, gente. Faltam 3 minutos, Então, Flávio. Eu te digo para você finalizar a live cantando aqui pra gente. o que que você quer que eu cante? O que que você quer que eu cante? Ah, eu vou pedir para minha amiga Jucaçu cantar. Olha que coisa boa, Jucaçu é fantástica. É, a Jucaçu, ela faz lives tocando, cantando, acabou de lançar um CD muito legal. Um CD, não se fala mais CD, né, agora, né? Não sei como é que se fala isso. EP, acho que é um EP, né, agora que se fala. Enfim, mas cantando. Então, deixa eu ver o que que eu posso cantar para vocês. Eu tô vendo aqui, Ah, eu tô vendo um comentário aqui de uma tia minha, tia Rose. Beijo, minha tia. Eu ô, tia sempre Rosa. dizia, deixa eu ver aqui o que ela escreveu. Eu sempre dizia Vili. E eu sabia que era virgem. Você entendeu esse? Eu não entendi, minha tia. Até que um dia uma Entendi, menina me entendi. falou. Ela está falando No final, de, ela está falando do que a gente acabou de falar, do 180, de vícios de linguagem. Ela falava Vili, é isso? Ah, essa tigela aqui nunca foi usada, ela é Vili, é isso. E era virgem, é isso que ela está ah, falando. tá, entendi. É Ela porque eu falava nunca a usei essa palavra, palavra. mas isso é fruto de você ouvir, né? Você ouve de uma maneira e acaba repetindo, né? A gente tem isso em muitos alunos, muitos ex-alunos, né? Que falam a palavra, por exemplo, coisas tipo seja, esteja, é, registro, que são coisas que a pessoa cresce ouvindo e ela acha que está certo. Sim, Mesmo que depois é ela verdade. veja escrito, ela não presta atenção que registro é com G, né? Não é com S, né? É com Z. Né? Então não pode ser registro, é registro. Aquela velha história da companhia, né, Roberta? Companhia e companhia, né? É, Companhia. Isso. A são gente já coisas, né? discutiu tanto. É verdade, a E gente a já. questão também do sotaque, que aqui no Rio é muito diferente do sotaque de Salvador. Então, É, essa questão que a gente brigava muito nas aulas, brigava entre aspas, mas é, gerava pano para manga essas questões. Você está falando errado, não é assim, é assado. Mas, tem Flávio, eu coisas. quero te agradecer. É porque Poxa, só falta um minutinho para não, acabar a tá live, então bem. eu já quero Tá ótimo. agradecer, dizer que eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de conversar aqui ao vivo para todos os nossos amigos e passar um pouquinho do que a gente vivenciou e todo o seu conhecimento nas suas experiências. Agradeço demais. Deixo a palavra com Imagina. você. A honra foi minha. Que oportunidade bacana de conversar com você, rever você, né? Mesmo que à distância, né?
rever você, a gente poder conversar, trocar ideia aqui sobre a nossa profissão, né, sobre o nosso trabalho, que é comunicação, e agradecer também a todos que estiveram presentes no início, no meio, no 15 fim, ou que segundos. ficaram o tempo todo. Então, gente, um beijo para vocês, tá? Tudo de Beijo, bom. beijo no Muito coração. obrigado, Obrigada tá? por tudo. Beijo. Tchau, querido.